Olá, muito boa tarde. Já estamos no ar para mais uma edição do vosso e nosso programa Entretenimento e Arte e Cultura. Estamos aqui para mais uma edição e tenho na minha mesa de painel um convidado que vai desenvolver comigo um tema em curso aqui no nosso canal. Ele que é formado em Direito, Pedagogia, escritor, palestrante e professor. Mais do que eu, ele mesmo vai se apresentar. Por favor, doutor, quer se apresentar? Ok, muito boa tarde. E aproveito para agradecer o convite que me foi formulado e para dizer que é um momento inenarrável para mim, então sou grato. Pois bem. O tema do nosso debate em curso é muito pertinente. Quero que, como jovem que somos, achamos melhor e necessário levantarmos a questão desse debate, porque é algo atual e que se vivencia hoje. O tema é desigualdade social. Você que segue as nossas plataformas digitais, em todas as nossas redes, fique ligado, se conecte e aprenda um pouquinho daquilo que nós vamos passar aqui. Os nossos contatos, vocês já sabem, vai passar aqui no rodapé do seu telefone e seu computador. Fique conosco bem perto de 1 hora no conforto do seu sofá. Doutor, pois bem, conforme já narramos na introdução, certo. É verdade, sobre o tema desigualdade social. Boa. Pois bem, uma pergunta supostamente pode ser também como uma introdução, um aquecimento do doutor. Eu queria saber mais ou menos quais são as principais causas da desigualdade social em nossa sociedade. Ok. Ora bem, a pergunta é pertinente. Certo. Antes de ir para as causas, certo, primeiro deixa-me elucidar lá em casa as pessoas, não é? Certo. Por um conceito. Primeiro, quando nós estamos a falar de desigualdade social, o som será que consegue? Ok. Quando nós estamos a falar da desigualdade social, nós estamos a falar de uma problemática que nós vimos que beneficiam-se um grupo de pessoas que são mais privilegiados em relação aos outros. Certo. Ou seja, esse grupo de pessoas tem mais recursos e mais facilidade em relação ao outro grupo. Então, por isso, a desigualdade social surge por essa causa. Mas agora, falando da desigualdade social, não estou aqui a enfatizar que todos devem ser igual. Não, nenhuma sociedade, certo, as pessoas todos devem ser igual. Isso é utopia, não é? Ninguém é igual a ninguém. Certo. Ok, mas aqui o que eu quero trazer é que a desigualdade não pode ser abismal. Suponhamos, não é? Nós somos funcionários públicos. Vamos lá, eu trabalho no setor da educação, tu na saúde, o outro trabalha na Sonangol, vamos lá, ok. Eu na educação estou a ganhar, vamos supor, 100 mil. O mano ali na Sonangol está a receber 3 milhões. O outro ali na saúde está a receber 500. Isso é uma desigualdade enorme. Agora, mas não estou a dizer que todos têm que receber por igual, não. Tem que ter uma equidade. O que é equidade? Equidade é dar aquilo nas pessoas que precisam, que merecem. Por exemplo, eu como professor, trabalho como professor, o meu salário tem que ser justo e adequado daquilo, de acordo à prestação. Serviço. Certo. Agora, um recebe 2 milhões ou 3 e outro 100 mil. Não, isso é uma desigualdade enorme. É verdade. Ok, agora... Indo à questão, quais são as principais causas da desigualdade social em nossa sociedade? Boa. São muitas causas da desigualdade social. Só não esqueça que a pergunta vai responder. O doutor tocou em um ponto que chamou-me bastante a atenção, porque eu me deparei com me bati de frente com este ponto, porque é algo que me aconteceu numa empresa em que eu estava a trabalhar. Tipo, todos aqueles que entravam por lá passavam por mim. Mas eles ganhavam um salário superior a mim. Mas eles tinham que passar por mim
Mas eles ganham, isso também é uma desigualdade já na inflação. De facto, é uma desigualdade enorme, enorme. Mas uma das causas, primeiro, a má fé. A má fé por parte, se for numa instituição, vamos falar por parte do patrono. Por quê? O normal é que o trabalhador progrida, cresça, desenvolva na própria empresa, nesse caso. E para que o trabalhador progrida, desenvolva, é necessário que tenha políticas. As políticas têm que facilitar, as políticas internas. Mas muitas das vezes, essas políticas não facilitam. Essas políticas, na verdade, facilitam o que eles querem e devem ser facilitados. Mas já é um erro muito grande. Outra causa também da desigualdade. Vamos lá, tem um fator... Vamos usar aqui a expressão, mas não queria trazer muito isso, o fator político. Certo. Não queria, uma das causas. Não queria falar muito sobre isso. Não, mas de uma forma e de outra é necessário, porque isso é certo, mas é uma das causas, porque nós temos visto na nossa praça, nossa sociedade, as pessoas são favorecidas por pertencer a uma bandeira, a uma cor partidária. Já estamos a falar das causas. Mano, certo? Por exemplo, vamos supor, não é, mano? Eu pertenço ao partido X e tu ao partido que está a governar. Vamos lá. Tu pertences ao partido que está a governar, automaticamente você é privilegiado em relação a mim. Quer dizer, os benefícios, você tem mais facilidade de ter certos benefícios em relação a mim que não pertence à mesma bandeira partidária. Então, quer dizer, há mais facilidade para aqueles que se unem a certas cores partidárias também. E isso é um erro. Isso é um erro. Também é uma das causas. É uma das causas também. Mas como sociedade, eu vejo e penso que uma sociedade justa não deve pautar por isso. Isso é falta de justiça social. A falta de justiça social é que nos remete à desigualdade. Porque se houvesse uma justiça social, as pessoas deveriam ser tratadas todos por igual. Deveríamos pautar por aquilo que a lei diz no seu artigo 23º da Constituição. O princípio da igualdade. Que todos somos iguais perante a Constituição lei. E a lei. Não é? Ninguém pode ser menosprezado, ninguém deve ser favorecido, ninguém pode ser denegado à justiça por pertencer ou não pertencer. Quer dizer, todos devem ser tratados por igual. Mas nós temos visto praticamente... A escritura é outra coisa, a prática também é outra coisa. Quer dizer, são coisas difundidas, não é? Certo. É isso que nós nos encontramos. É triste, mas é a nossa realidade. Essas são as principais causas da desigualdade. De facto, mano, de facto. E agora, quais são as consequências dessa mesma desigualdade social? Olha, ou seja, as consequências que pode causar nessa desigualdade, tanto na economia, saúde, segurança pública. As consequências. Olha, primeiro, as consequências também são diversas. Um país não desenvolve, o país em si não desenvolve com desigualdade. Vejam para a nossa realidade, Angola. Há uma grande desigualdade na juventude, na política, na educação, na saúde. Quer dizer, vamos começar passo a passo. Primeiro, vamos começar na educação. Na educação e na saúde. Há uma grande desigualdade em termos salariais, em termos de recursos, os meios de trabalhos. Há uma grande desigualdade. O apoio ou financiamento, mesmo o orçamento para a área da educação é quase nada, nós temos visto. Na saúde também é a mesma coisa. Agora, o que é que isso faz ou o que é que causa? Prejudica. Um país não desenvolve sem uma educação. Se o nosso país não tiver uma educação de qualidade, posteriormente nós teremos uma saúde debilitada. É isso que nós temos visto. Os nossos dirigentes, as pessoas que têm o poder financeiro, quando dão uma recaída, têm receio de ser atendido aqui no país, porque eles próprios duvidam da nossa saúde. Quer dizer, eles investem na saúde, mas não confiam, não é? Então eles pegam, vão onde? Vão fora do país. Por quê? Isso é o quê? Investir um pouco na educação. Então, quando você investe pouco na educação, então terás uma saúde debilitada. Então, isso faz com que o país não cresça, o país não desenvolva. Agora, na juventude, nós temos visto que os jovens
poucos jovens, ou muitos jovens, até pouco não, nós vimos muitos jovens mesmo, muitos jovens que encontram-se desempregados. Às vezes nós nos perguntamos, não, por que então está desempregada? É preguiçoso. Não. Eu fico até farto quando eu ouço isso. Não, é preguiçoso, não faz nada, por estar desempregado. Não. Temos muitos jovens Eu já me senti assim. que terminaram a universidade, mano. Que têm várias formações, são dedicados, mas estão desempregados porque é falta de oportunidade mesmo, meu irmão. É falta de oportunidade. Sabe por quê? Porque o filho da pessoa endinheirado, que ali está lá a brincar com o país, ele pega numa noite ou numa tarde ou qualquer coisa ali e ganha gasta 3, 5 milhões numa brincadeira. Certo. Estás a ver? E às vezes ainda apontam o dedo que a juventude está perdida. Não, essa juventude está a se desleixar. Não, a juventude não está perdida, meu irmão. Se você que tem poder para investir, para fazer e não fazer, então quem vai fazer? Ninguém pode fazer. Quem vai fazer? É como um pai dentro de casa, mano. A voz máxima é dentro de casa, é do pai. O pai que tem o poder para orientar os filhos. O pai quem deve fazer, guiar os filhos. Assim também é um país. Quem tem o poder político também tem o poder de tomar decisões. E quando você não toma essas decisões, então os filhos fazem o quê? Se dispersam. E depois você vai criticar. Não, essa juventude está perdida. Não, a juventude não está perdida, não. São as políticas que estão a ser mal implementadas. Pois bem, estávamos a falar, o doutor tocou num ponto sobre a educação. Certo. E agora a minha pergunta é, como a educação pode ser usada como uma ferramenta para combater a desigualdade social? Como ela pode ser usada para combater essa desigualdade, sobretudo a educação? Boa, mano. Tudo começa na base. Tudo começa na base. A educação é a base de tudo. A educação é instrução, a educação é orientação, a educação é progressão. Quando tu ensinas, por exemplo, tu ensinas o teu filho que não deves mexer no dinheiro do outro porque é roubos. Se você não deve mexer sem autorização porque é roubo. A criança vai crescer com aquilo na cabeça que eu não posso tirar sem autorização porque quer? É roubo, não é? Certo. Quer dizer que você está a lhe orientar de quê? Já é uma educação. Já é uma educação que estás a passar do berço, da idade. Mas quando assim tu não fazes, a criança vai crescer numa libertinagem, vai pensar que tudo é normal, que exatamente. Tudo ele pode fazer, que não é errado, ele pode fazer. Mas então, a educação é o pilar. Quando você educa bem, quando você investe na educação, então logo estás a transmitir, estás a trazer o quê? Estás a trazer o seguinte: não deves tratar o humano de forma diferente ao outro, porque ele é ser humano como tu. Se você precisa se alimentar, ele também precisa quê? Se alimentar. Se você precisa de um bom hospital, ele também precisa de um bom quê? De um bom hospital. Isso é educação. E além disso, tu passas a urbanidade, o espírito de urbanidade. O que é o espírito de urbanidade? É você saber se colocar também no lugar do outro, ter dignidade. Tá vendo, mano? Eu olho para si, certo? Olho para ti e também me revejo. Oh, como eu me sentiria ao destratar-te? Agora também eu faço uma análise. Se alguém vir me destratar, como é que ficaria? Ficaria feio, não é? Então, eu olho para si como eu. Então eu tenho amor, estás a ver? Amor ao próximo. Quer dizer, é recíproco. Isso também está dentro da educação. Da educação, meu irmão. Eu não posso te tratar de forma diferente. Porque eu tenho que olhar como eu mesmo. Da forma que eu não gostaria que me tratassem ou me destratassem, é da forma que eu não posso te oferecer esse tratamento desigual. Eu tenho que te tratar bem para também que eu possa ser bem tratado. Se assim eu não o fizer, então logo também eu serei maltratado. Tá sabendo? Então todos nós somos iguais perante a lei. Eu devo te oferecer um bom tratamento. E eu devo ensinar o meu filho de terra idade sobre o amor ao próximo. Às vezes é bom ir à igreja, orar mesmo. Então temos que ensinar também as crianças a orar, para ter amor. Temos que ensinar as nossas crianças a ser pessoas fraternas. De facto, de facto. E também gostaria de elencar aqui um aspecto. Esteja à vontade, esteja à vontade. Quando nós estamos a falar da desigualdade social, nós também temos que levar em conta que a desigualdade social é um fator cultural também. Por que é um fator cultural?
Aí você está se indagar, como assim um fator cultural? Vamos lá. De terra e idade, os nossos pais ensinam as nossas irmãs que devem ser bem preparadas para irem à casa do seu marido e atender bem o seu marido. Olha bem já. As mulheres são preparadas para saírem bem de casa e para atenderem bem os seus maridos. E depois usa-se o termo que devem encontrar bom marido. Tu estás a ensinar a tua filha que deve ser inferior em relação a outra pessoa. Quer dizer, tu estás a lhe preparar para ir servir a outra pessoa. Estás a lhe preparar para encontrar um bom marido. Estás a lhe preparar para servir. Está vendo? Não estás a lhe preparar para... Eu vou preparar minha filha para servir, para ter um bom homem. Não. Tu deves preparar a tua filha para ser uma boa mulher. Essa boa mulher é na sociedade. Tá vendo? Não é para encontrar um bom homem, não. Você lhe prepara para ser uma boa quê? Uma boa mulher. Aí já entra a desigualdade. Porque ela está aí ao encontro, ela vai para ser inferior. Certo. Agora, de que forma a desigualdade social se manifesta no acesso à saúde, à educação e ao emprego e moradia? De que forma ela se manifesta? Olha, na verdade, do que eu acabei de elencar agora, não foi mesmo. Sim. Né? Falamos da educação. Olha, se manifesta de diversas formas do que eu acabei de... Podemos passar à educação, vamos ficar pelo emprego e a moradia. Ok. Yeah. Porque acho que tudo isso está interligado. Está interligado. Olha, o caso de moradia é um caso problemático, é a nossa realidade para a juventude. Essa desigualdade para a nossa juventude é um problema grande mesmo. Primeiro, vamos trazer um exemplo prático. Eu gosto muito de ir pela prática. Quando estavam a comercializar as casas do Clambá, acredito que o mano lembra, não é? Ok. A política era que as casas seriam dadas aos jovens, não é? Era para os jovens. Não era... E assim como muitos projetos habitacionais também, era sempre assim. A visão primordial é jovem. Era mesmo assim. Tá, mano. Mas, na verdade, quando aquilo tomaram o seu percurso, nós só assustamos que as casas já estão ocupadas. E quem ocupar aquelas casas são os senhores que já têm 2, 3 casas, 4, 5. Os jovens ficaram na retranca, não é? Como usamos assim a expressão. Sim. Ok, mas a política era que aquelas casas, quer dizer, a política não, no papel estava assim, não é? Que as casas deveriam ser comercializadas para os jovens. Mas como é que os jovens deveriam ter aquelas casas que, na verdade, muitos dos jovens, a maior parte dos nossos jovens encontram-se desempregados. E muitos que têm emprego informal, mano. E hoje, tudo isso por conta da desigualdade. Mano, desigualdade enorme. Hoje ele tem uma renda, mas não se sabe, quer dizer, um Deus nos acuda. Então, nós vamos ver uma desigualdade da juventude e da esfera mais elevada. Vamos ver uma classe que são bem privilegiados e outras que são menosprezados. A nossa juventude é praticamente banalizado. É banalizado, é um Deus nos acuda. Atualmente, se tu veres um... Olha, até para ser prático. Atualmente, jovem com 35 anos, viver na casa da mãe, atualmente está sendo normal. Por quê? O desemprego. Tá bem, mano? Se aquele momento de sair, voar... Vai sobreviver como, mano? As coisas não estão difíceis, estão muito difíceis. Quer dizer, as coisas estão de pior, do mal a pior, tá bem, meu irmão? Certo. De mal a pior. Então, há uma grande desigualdade social. Mas agora, o que está na base disso é o quê? São as políticas de quem governa. São as cores partidárias. Estás a ver? O Pedro que está a governar o país, estás a ver? É que tem que parar e refletir um pouco. Não, o que é que nós queremos com essa juventude? Certo. Está a ver? Não, há uma enorme desigualdade. Essa classe e aquela classe. Então, isso tudo parte por uma política. Mas se o país continuar assim... Eu até fiz um vídeo engraçado, não é? Dizendo que... será que Angola vai chegar mesmo até 2025?
Quer dizer, de acordo com a problemática que estamos a passar. Mas chegamos, né? Mas será que também essa juventude já está conformado com essa desigualdade? Não é bem que está com... Olha, a expressão conformado não cai muito bem, mas olha, até certo ponto você se acostuma. Estás a ver? Você se acostuma. Quando em casa, você toda hora em casa, o papá te dá sempre só arroz, não tem mais comida. O facto de você se acostumar não quer dizer que você gosta daquilo, estás a ver? Certo. Às vezes você se acostuma porque já não tem outra comida, então você tem que se sujeitar àquilo. Então, o que nos oferecem não é o que nós nos contentamos com aquilo, não. Quer dizer, é o que está a nos oferecer, então não tem como reclamar. Você vai reclamar aonde? Pois bem. Pois, diante de tudo isso, também tem medidas. Pois bem, e que medidas podem ser tomadas para reduzir a desigualdade social e promover a igualdade de oportunidades? Olha, boa pergunta. Primeiro, reduzir primeiro as taxas tributárias também. Certo. Porque as taxas tributárias, nós temos... Fiquem ligados, são soluções que está a se falar agora, não é só crítica. Ok, mano, reduzir as taxas tributárias. Muitas empresas estão em falência, estão a fechar. Por quê? Porque as pessoas estão sem poder financeiro. Porque os impostos são extremamente altos, mano. Certo. Então tem que fazer o quê? Reduzir. Outro aspecto, tem que se fomentar mais emprego para a juventude. O índice de desemprego está muito elevado. Outro aspecto, reduzir o gasto público, meu irmão. Nós temos gastos públicos desnecessários. Você vê uma obra da escola, eu admiro muito. Às vezes eu me pergunto se tem expansão, ou se fazem, ou está a brincar vamos lá fazer isso para ver como é que vai ficar, se vai ficar bonito. Mano, não se admite. Se você vê o orçamento, nas escolas quando tem reabilitação, qualquer tipo de escola, você pode ver ali, coloca lá o coisa lá para ficar lá, como é que se diz, uma lona lá que vê o orçamento. Certo. Você vê uma reabilitação que só... Certo. PIM. Só pintar a escola, colocaram lá uma carteirinha de leve, você vai ver 300 e tal milhões de kwanzas. Escola de 6 salas, que só pintaram. Você vê e se pergunta, meu Deus, não tem expensão? Mas tem mesmo expensão. Quer dizer, gastos desnecessários. Quer dizer, você não entende. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O outro exemplo, nós temos... Quer dizer, não vou entrar aqui por vai ser político. Então, eu não quero ir na área da política mesmo. Vou estar a fugir nesse âmbito mesmo. Mas querendo ou não... Abrange, porque a política do Estado é que se revê nisso. Tudo está centrado na política de governação, mano. Quer dizer, o país... Já agora vamos comemorar 50 anos da independência. Mas, pá, mano, eu me pergunto, vamos comemorar o quê? 50 anos não. 50 anos de independência? Não. Vamos comemorar o sofrimento do povo angolano. Vamos comemorar o quê? Um grupo vai comemorar sim 50 anos de independência, mas outro não. Outro não deve comemorar, deve refletir. Porque, mano, em casa eu sem nada para comer, eu vou comemorar o quê? Eu vou festejar o quê? Em casa com os filhos doentes... Quando dizes um grupo, estás a se basear... Não, estamos a ser claro, mano. A nossa realidade. Tem uns que são beneficiados. Quer dizer, a relíquia deste país é dada de forma seletiva? De facto. Tem uns que são privilegiados e tem outros que não. Tem uns que são filhos e outros são enteados. Certo. Aqueles que pertencem a uma cor partidária, aqueles que estão lá, você não entende até qual é a razão daquilo. Mano, às vezes eu fico assim muito triste, muito indignado quando eu pego a sacola para ir colocar no balde de lixo. Eu vejo aqueles jovens de sã consciência atualmente. Não são pessoas de mente, são pessoas de sã consciência no lixo. Não é um facto, é um facto. A comer no lixo. Isso agora é um facto. Outrora isso não existia, mano. Mas atualmente é como se fosse algo que é normal. Mas as pessoas que têm um poder de governação não conseguem ver isso. Minimizar esta situação. Mas quando é dinheiro para gastar com os seus cães de luxos que comem melhor do que nós, mano. Quando é dinheiro para pagar até
até as suas amantes têm mais vida luxuosa do que alguém bem formado. Quer dizer, isso é desumano. Isso até é desumano. Isso aqui, eu acho que às vezes até Deus olha a lágrima. Fala, pá, poxa, não. Vocês estão demais. Vocês estão igual a Satanás. Eu acho que Deus fala, Deus no céu, aí vai ficar falando, não, você está igual a Satanás. Porque é lastimável, mano. Você ver uma pessoa de sã consciência a comer no lixo, isso não te tocar, não te comover. E você então, tem és pior poder. que ele. De facto. E você tem poder para minimizar aquilo. Mas não faz. Você é pior do que ele. Pá, é triste. Pois bem. E qual o papel do governo e das empresas e da sociedade civil na luta contra a desigualdade social? Olha, as empresas, toda e qualquer empresa tem um lado social. O lado social, olha, muitos até desconhecem isso, não é? As empresas têm um lado social. Sim, esse lado social, muitas apesar que nem fazem sentir, certo. Quer dizer, só tem aquilo como figura, mas na verdade também não fazem nada mesmo. Certo. Esse lado social é de benevolência, de ajuda, mas também não fazem. Mas só nos orfanatos. Também nem se vê, mano. E essas empresas também para fazer gostam de... Por exemplo, eu trabalhava numa empresa, desculpe só, não esqueça o teu fio do raciocínio. Okay. Eu trabalhava numa empresa em que todas as quintas-feiras as irmãs, as madres, né, vamos assim dizer, iam lá sempre buscar donativos. Okay. Pão, comidas, assim, era sempre assim. Mas era direcionado para uma igreja, um orfanato. Olha, mano, falando de igreja, deixa-me só tocar. A Igreja Católica tem feito um bom trabalho concernente a isso. A Igreja Católica... Porque as igrejas também têm um papel muito importante para minimizar essa situação em questão. Primeiro vou falar da Igreja Católica. A Igreja Católica tem desempenhado um papel fundamental. Tanto na educação, na saúde e também na prestação de ajuda de doação. Certo. A Igreja Católica é excelente. As outras igrejas têm também feito, mas as outras nem por isso. Tem muitas igrejas também que fomentam a desigualdade social. Como assim? Eu falo por conhecimento de causa. Por quê? Tem muitas igrejas que a própria desigualdade social está ligada com a política da igreja, porque vais concordar comigo. Os dogmas, né? Vais concordar comigo. Eu pertenci a uma igreja, certo, que na verdade chegou uma época que eu comecei a ver postura do pastor diferente entre as ovelhas. E já uma desigualdade, aí já entra a desigualdade. Certo, mano. Alguém que podia promover, separa. Veja, dentro da igreja. O irmão que trabalha, que tem o melhor emprego, o irmão que está bem apresentado, o irmão que tem o maior poder financeiro, esse irmão é privilegiado. Esse irmão, essa ovelha, é tratado de forma diferente em relação ao outro. O atendimento, você nota mesmo que é totalmente desigual em relação ao outro. Já aquele que fica toda hora lá a evangelizar, ganhar alma, esse aqui é menosprezado. Por quê? Porque esse não ajuda no crescimento da igreja. Quer dizer, aí já estamos a falar de ostracismo. De facto, mano. Quer dizer, lá em certas igrejas a política que mais conta é o poder financeiro. Quanto mais você dá para a igreja, mais você está contribuindo para salvar a alma. Para eles é assim. Isso é uma desigualdade, meu irmão. A igreja é a casa de Deus. Certo. A igreja é o lugar próprio onde as pessoas se aproximam para conhecer a Deus. Quando você trata as pessoas por essa diferença, por ter ou não ter, ali você está a fazer, que estás a espalhar, estás a fomentar a desigualdade dentro da igreja. E o papel da igreja não é espalhar, é juntar. De facto, é juntar. Certo, certo. E qual é a luta da sociedade civil contra essa desigualdade? Quais são os mecanismos, nesse caso, que a sociedade civil deve adotar para este combate? Porque estamos a ver que está de mal a pior, como já disseste. Olha, um dos desafios é isso que estás a fazer agora. Certo. Me chamaste para esse debate, falar sobre a desigualdade. Sem tabu. É um grande contributo. Estás a ver? Um grande contributo. Quer dizer, o teu trabalho é de mérito. Então, os jovens têm contribuído também com palestras. Os jovens têm contribuído com formações. Os jovens têm contribuído com doações. Quer dizer, ajudando as pessoas.
Quer dizer, tratar igual, porque todos nós somos seres humanos e todos devem ser tratados com dignidade e respeito, porque ninguém está acima de ninguém. Todos nós perante a lei somos quê? Somos igual. Sim. Agora, mas também nós temos que entender o seguinte. Quando se fala do princípio da igualdade, às vezes nós fizemos uma confusão. Epá, não, todos nós somos iguais perante a lei. Então, eu estou aqui no mesmo pé da igualdade com fulano, então nós... Não, vamos daqui separar as águas também um pouco. Olha, mano, quando se diz o princípio da igualdade, nós temos que entender o seguinte. Tem uma máxima que diz o seguinte. Trata igual para quem é igual e desigual para quem é desigual. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte. Suponhamos que você é um cidadão do bem. O ilustre lá é um cidadão malfeitor. O tratamento que eu vou oferecer para vocês não tem que ser da mesma forma. Eu não posso oferecer um tratamento igual para quem é desigual. Ele é um cidadão malfeitor, você é um cidadão do bem, o tratamento não pode ser igual. Certo. Se eu oferecer ali um tratamento igual, estaria a ser desigual. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que apresentar um tratamento desigual, porque ele é malfeitor. Malfeitor deve ser tratado de forma que? Diferente. Ele rouba, é gatuno, usamos a expressão. Qual é o tratamento que eu vou lhe oferecer? Carinho? Não vou lhe oferecer carinho. Na cadeia se dá carinho? Não se dá carinho. Dá-se correção, não é? Certo. Quer dizer que ele deve pagar pelos seus erros. Então, ali o tratamento que deve se oferecer é desigual em função do comportamento desigual que ele apresenta. Está me entendendo, será? Estou. Um outro exemplo. Vamos supor, mano, estás a conduzir, você embate sobre o carro de um deputado ou de um ministro. E a polícia chega e te marece, camarada. Você não bateu. O deputado é quem bateu sobre o teu carro. E o polícia chega ali, o senhor agente... Penaliza você que foste bater. O deputado bateu no teu carro. Certo. Chega, camarada deputado, pode seguir, pode ir. Vai para a tua vida. E você você fala, como assim? Isso é uma injustiça. Você fala, é uma injustiça. Ele bateu no meu carro. Ainda está a lhe mandar embora, em vez de assumir. Você vai colocar a mão na cabeça, não é? Vai falar uma injustiça. Mas vamos lá entender o seguinte. Não, ali não estamos perante uma injustiça. A lei traz um privilégio, apresenta alguns privilégios para quem tem certos cargos. Isso é imunidade, mano. A lei... Só não esquecer. Certo. Vai esquecer. Ok. Promessa, o que se passa? Hã? Já? Está sempre a gravar? Tá bom, vai lá. Ok, conforme eu estava dizendo. Se o senhor agente mandar o deputado ir embora, você não se sente injustiçado. Não se sente desigual em relação a ele, não. Ali nós estamos perante, a lei oferece ali alguns benefícios. Quer dizer, o deputado goza de imunidade. Certo. Não quer dizer, bateu no teu carro, não vai assumir. Não, fica despreocupado, claro que vai assumir. Mas a lei lhe protege. Então, se ele vai embora, não se sinta desigual nesse aspecto. Nesse aspecto seguinte. Agora, fora outros aspectos, o que nós queremos trazer à tona é que exista uma equidade. Conforme eu disse anteriormente, equidade é o quê? Oferecer às pessoas aquilo que elas merecem, aquilo que elas precisam. Se ele trabalhou de 1 até 31, é justo que receba o quê? Salário. Certo. É justo que ele trabalhou, receba um salário justo e condigno. Esse salário justo e condigno é qual? É um salário que lhe permita ele acudir à saúde, que lhe permita a educação, que lhe permita sustentar a família. Esse é um salário justo e condigno. Mas agora, nós trabalhamos e no final do mês, nem um salário justo e condigno nós conseguimos. Por quê? O salário que nós oferimos é um salário que às vezes só faz 5 dias. E se chegar 5 dias até um milagre, onde Deus nos acuda, não é? Porque esse salário não serve muitas das vezes para nada, não é? Então, ali também não é um salário justo. Tá vendo? Então, ali não há uma equidade, não há uma justiça, não há uma justiça social. O tema está muito doce, pertinente. Por acaso, estamos a falar algo que muitos vão se deparar com, vão se bater de frente com essa verdade. E porque é uma realidade que todos nós vivemos, quem dizer que é mentira está a se fingir. Pois bem, e como a desigualdade social afeta diferentes grupos de pessoas,
como mulheres, minorias étnicas e pessoas com deficiência. Como essa mesma desigualdade afeta essas pessoas deficientes? Mano, trazendo E uma minoria à parte de pessoas étnicas, né? Estamos a falar aqueles que estão mais que acarretam e salvaguardam aquela cultura, etnias. Certo, certo. Mano, primeiro, a lei salvaguarda as pessoas que têm certas deficiências. Mesmo até em certos concursos públicos, as pessoas que têm alguma deficiência são privilegiados também. Tem um fórum à parte, muito desconhece. Tem um fórum à parte. Será que esse programa que temos estado a ouvir e ouvir e que diz ser inclusão, certo, mas certo. Que não é muito abrangente? Tem um programa que se adotou, que chama inclusão. Sim. De facto, não é muito abrangente. Mas, mano, a desigualdade... Pessoal, primeira coisa, lá em casa mesmo, primeiro, que nós tenhamos mais sensibilidades também as pessoas que são portadoras de uma deficiência. Primeiro mesmo, por serem já portadoras de uma deficiência. Agora, quando a gente oferece mais um tratamento desigual, por um preconceito, racismo, quer dizer, nós estamos a mutilar essa pessoa. Primeiro, pela deficiência que já carrega. Estás a ver? E segundo, mais pelas críticas que a sociedade oferece. Então, essas pessoas nós devemos ser mais solidários. Nós devemos abraçar mais e nós devemos ajudar e não pautar por esse lado. Agora, a outra questão era concernente ao grupo... Étnico. Ok. Essa minoria à parte, né, no nosso país. Olha, vamos lá dar exemplo das pessoas do Sul. Não é? E sobretudo também nas mulheres, por parte das mulheres. Também. Das mulheres. Não é? Por parte das mulheres, as nossas manas até são privilegiadas. Muitas delas são bem privilegiadas. Mas não sou todo. É como tudo, mano, é como tudo. Outrora, estamos a mudar, não é? A sociedade está a caminhar. Outrora, nós não víamos praticamente as mulheres a exercerem certos poderes, certos cargos políticos. Certo. E hoje temos mulheres em cargos relevantes. Certo, mano. De um ponto culminante mesmo. De facto, mas outrora não víamos. Certo. Mas atualmente é uma coisa que é normal, não é? Nós temos visto atualmente, temos mulheres que atualmente agora temos ministras, temos governadoras, certo. Temos deputadas, temos milhares mesmo atualmente. Mas outrora quase que não se via. Porque nós fomos acostumados pela educação primitiva que a mulher é aquela auxiliadora. A mulher é aquela que é preparada para atender o marido. Conforme já disseste, que só foi preparada para servir. Sim, para servir, estás a ver? As nossas avós eram preparadas para isso, atender o marido, estás a ver? Mas depois a sociedade... E já entra a desigualdade. Certo. A sociedade foi despertando que não é bem assim. As mesmas capacidades que um homem tem são as mesmas capacidades que uma mulher tem também. Certo. Então, hoje na nossa sociedade nós já vimos que a mulher tem a facilidade de fazer qualquer coisa. E a mulher até, olha, a mulher até tem mais inclinação, mano. A mulher consegue fazer isso e tudo ao mesmo tempo. Tá vendo? Certo. E é coisa que nós homens é difícil fazer. São mais habilidosas. De facto, mano. É difícil fazer, tá vendo? Certo. Então, para lá em casa, quer dizer, nós somos todos iguais. Mas há um porém também. Nós não podemos descurar o seguinte. Há trabalhos que identificam mesmo também o gênero. Nós não podemos descurar. Há trabalho que requer mais força. Por natureza genética, o homem tem mais força em relação à mulher. Isso é natural. Então, há trabalho que requer muito esforço. Que, de preferência, que o homem faça. Não quer dizer que a mulher não pode fazer. A mulher pode fazer. Mas é trabalho que requer muito esforço. Agora, há trabalho também que tem mais flexibilidade, que em vez de ser o homem, é mais a mulher, está mais para lá a mulher, mas não quer dizer que o homem também não pode fazer, pode. Há trabalho que distingue também mesmo o gênero, sem nenhum preconceito. Que é mesmo apropriado para homem, tem para mulher, sim. Nós também temos que entender. Vice-versa. De facto, por exemplo, já viste uma mulher com fera? É difícil. É difícil, não é? Raro, nunca vai no cemitério encontrar uma mulher com fera? Quase que nunca, não é? Mas se um dia se deparar, não se assusta. Sim, havias feito referência de um grupo étnico que falavas do Sumbe, acredito eu.
Não, olha, eu queria trazer a ideia das mumuilas. As mumuilas, sim. Yeah. Mumuila. Namíbia ou Lubango? Eu acho que é Lubango, não é? Sim. Lubango, É não? Lubango. Será? Sim. Ou É mesmo Lubango, não é? Lubango, sim. Yeah. As mumuilas, olha, se nós vemos, elas aqui apresentam-se cobrindo. Aqui em Luanda, elas quando vêm não colocam os peitos fora. Elas cobrem. Mas lá Mas noutrora não cobriam. Não, lá a sua cultura, lá onde eles... Lá na Willa, que lá, Sim. elas andam normalmente. Não, aí vem na televisão, se você vê, quando ficam a filmar mesmo, as mamas mesmo ficam fora. Aquilo é a cultura deles. É uma realidade normal. Mas trazendo aquela realidade para nossa, por exemplo, elas aqui em Luanda, não podem andar assim, porque é atentado ao pudor. Certo. Atentado ao pudor. É crime, não pode ficar despida. Mas para eles aquela realidade É normal. é normal. Então, nós não vamos pegar, por exemplo, comparar não. O povo da Mumuila e o povo do Lubango, o povo daqui de Luanda, o povo de Benguela, o povo vamos lá, de outras províncias, Mamãe, da forma que eles se apresentam, da forma que eles se expressam. Nós não podemos encarar como se fosse nós de Luanda somos, aí nós falamos, não, nós somos de Luanda, vocês são da província. Certo. De uma certo. forma menosprezando os outros. Aquilo é uma forma ali, de promover desigualdade também. Certo, trazendo um espírito de superioridade. Certo. Não, o facto delas se apresentarem, ou deles, de uma forma geral, se apresentarem daquela forma, e terem a forma de comunicação, às vezes também a província lá do sul, tem aquele sotaque ali, não é tipo humilde, falando com aqueles arranhões, não quer dizer que são menos em relação a nós de Luanda, não. Não. Todos nós somos iguais. E aí vem nós menosprezamos, ainda rimos essas pessoas que têm esse sotaque, certo. e rimos essas pessoas que se apresentam dessa forma. Então, tudo isso tem a ver com a cultura, é um fator cultural. Então nós devemos respeitar a cultura. E quais são os principais indicadores para medir a desigualdade social em um país ou região? Acho que já respondeste essa pergunta, né? De fato. Muito fácil. E como a globalização e a tecnologia têm contribuído para o aumento ou diminuição da desigualdade social? Estamos a falar sobre a globalização, tecnologia, né? Temos hoje o mundo digital, que hoje chama era digital. Isso tem contribuído ou tem diminuído? Mano, olha, em parte sim, em parte não é? É como tudo. O telefone tem os seus benefícios e tem os seus malefícios. Certo. Vamos dizer assim, digamos atrás. Tem o seu lado bom, tem o seu lado mau. Quer dizer, tudo vai na sua utilidade. Se tu usares para um bom proveito, então terás os benefícios. Mas se tu usares mal, então ali terás não sei se a expressão é malefício. Mas então, na verdade, na verdade, tudo parte da forma que tu usas. O mundo da globalização vem ajudando em que parte? Primeiro, é que faz com que as pessoas mesmo à distância consigam ouvir e perceber sobre esse fator. Certo. Para tu hoje aprenderes ou fizeres formações, mesmo à distância, não é necessário até tu se deslocares. Não, tem muitas formas. Agora, a partir do telefone, do computador, através do meio de comunicação, tu consegues tapar e passo de tudo. Então, os meios de comunicação ajudam nisso, nesse sentido. A ajudar a expandir a informação, como estamos a fazer agora. Estamos a expandir a informação. E isso minimiza a desigualdade. De facto, as palestras também ajudam. Certo. Não é? As pregações nas igrejas também, que o pastor vai pregando, que todos nós somos igual, todos nós devemos tratar os outros com amor ao próximo, devemos amar uns aos outros. Isso tudo também ajuda. As políticas do Estado, quando são centralizadas na pessoa humana, não nos seus interesses, também ajudam. Mas agora, quando são feitas com os outros interesses, ali não ajudam em nada. Ok. E quais são os exemplos de países ou região que conseguiram reduzir significativamente a desigualdade social? Exemplo de países. Mano, tem muito. Olha, vamos olhar para aqui o nosso país. Vamos falar a nossa segunda casa. A nossa segunda casa é Portugal. Todos nós queremos sair, quer dizer,
Atualmente, agora, Certo, o certo. nosso sonho atualmente agora não é mais comprar um carro ou uma casa, não. O nosso sonho atualmente é que, pô, tenho que conseguir dinheiro para bazar na viajar, para Tuga. bazar. Quer dizer, se eu bazar na Tuga, venci, não é? Yeah. Quer dizer, se nós vemos os nossos irmãos estrangeiros, que outrora nos colonizaram, atualmente é o nosso refúgio. Outrora nos maltrataram, outrora brincaram conosco, outrora nos saquearam, e hoje nós estamos de novo cuculo atrás deles, estás a ver, né? Por quê? Porque pelo menos lá há uma desigualdade, quer dizer, lá você pelo menos consegue notar uma desigualdade social mesmo normal, estás a ver? Não é tão elevada em relação à nossa, aqui em Angola, mano. Certo. Aqui em Angola, lá em Portugal é reduzido. Por exemplo, lá em Portugal, vamos lá. Eu trabalho numa garçonete, como é que chama? É que é mesmo numa rolote, não é? Sim, numa rolote, num restaurante. A pessoa que atende na rolote, como é que chama? Por exemplo, é barman, não é? Sim, barman. Barman, yeah. Mano, eu que trabalho lá numa rolote, um barman, pelo menos o salário que eu vou receber lá em Portugal, eu vou conseguir ter uma boa estadia. Mas trabalho numa rolote. Olha que através desse trabalho, eu vou conseguir ter uma boa alimentação, acudir à minha saúde e sustentar os meus vícios. Olha que em tempo eu estava a conversar com alguém que tem um familiar que vive lá nos Estados Unidos, e essa pessoa que vive lá nos Estados Unidos é trabalhadora doméstica, e ela estava de férias, saiu dos Estados Unidos, foi para o Brasil fazer uma operação, tirar a barriga, e depois foi para a Espanha. Quer dizer, eu perguntei, como assim? Ela é trabalhadora doméstica, faz isso? Não, fazer lá não... uma turnê na América. Não, ela disse, não, lá não é assim. Lá esse trabalho tem dignidade. Esse trabalho é valorizado. E você que trabalha, não importa qual é o trabalho, você consegue viajar. Você consegue desfrutar. Vê bem, mano. Ali o índice de desigualdade é mínima. Até quase que não se nota. Não se nota. Mas aqui, mano, aqui, você trabalha muito. Você trabalha 15, 20 anos. E depois não consegues comprar uma casa. Depois você trabalha, depois um momento você pausa, você fala, será mesmo que eu trabalho? Você se pergunta, mas você fala, não, eu trabalho. Você recebeste salário ontem. Você sabe que te pagaram. Você recebeste tudo, Você colocou o dinheiro lá na gaveta, você vai tirando, depois de 2 dias, 3 dias, você depois vai lá para ver que tem dia, já não tem, depois você fica procurando outros cantos, mas você só meteu naquela gaveta. Quer dizer, acabou mesmo rápido. Quer dizer, por quê? Qual é o fator disso, meu irmão? Qual é o fator? É te pagar uma miséria a ti e enriquecer outras pessoas. Quer dizer, o dinheiro que deveria servir para ajudar, para facilitar o nível de vida das populações, são dinheiro que esbanjam. Tá vendo? São dinheiro que um grupo de pessoas se beneficia e o outro, e Deus nos acuda. Então, quer dizer, em Angola a desigualdade social é enorme. É enorme. Você vê para você vê e se pergunta, nós se formamos, mano. Você formou, você é licenciado, eu sou licenciado. Você é mestre, eu sou mestre. Mas o nível de vida é tão abismal, por quê? Se nós somos funcionário público, por que você recebe 5 milhões, eu recebo 100 mil, 200 mil? Ah, você faz o quê? Você inventa as coisas, não inventas nada também. Tá vendo essa desigualdade, mano? Isso traz uma revolta. Isso traz uma revolta. Tá vendo? Então, isso não é bonito. Será que a gente não consegue encarar esta desigualdade enorme dentro do nosso país, que é Angola, através do custo de vida? Olha, não vamos trazer o custo de vida como pretexto. Não vamos trazer o custo de vida como pretexto. Porque a nossa realidade angolana é uma realidade viciosa. E nós não estamos a ver isso não é de hoje, não. Isso não é de hoje. Nós vamos lembrar no tempo do que a lata de leite era 2.000, lata de leite grande era 2.000 ou 1.500. Está a ver? Certo. Yeah. Mesmo naquele tempo ali, o povo sofria, mano. Aí nós estamos a falar, atualmente estamos a sofrer muito. Tudo bem que aumentou, o sofrimento aumentou, quer dizer, aumentou mais, né? Usamos assim a expressão. Mas na verdade nós nunca vivemos bem como povo angolano. Sempre mesmo nós estávamos mesmo no sofrimento. Quer dizer, saímos de um sofrimento e pioramos no outro. Saímos do cavalo, estamos agora no burro. Mas não deixa de ser problema. Então, quer dizer que estamos... Sempre tivemos com problema.
Crescemos num bairro pobre, nascemos num bairro pobre, estamos a crescer lá. Provavelmente ainda podemos morrer nesse bairro. Quer dizer, a problemática da juventude, quer dizer, a juventude, às vezes se pergunta, mas quando é que vai chegar a nossa vez? Não se pergunta, quando é que vai chegar a nossa vez? Parece que não vai chegar, né? É meio estranho. É meio estranho isso, mano. Pois bem, na tua opinião própria, em quantos pontos que se tomar medida de forma rigorosa, podemos acabar com a desigualdade? Olha, mano, primeiro, a desigualdade social é um problema governamental mesmo. Tem a ver com as políticas. Implementada pelo... Quanto mais um povo ser mais miserável, quanto mais um povo mendigar, menos votos tem. Sabes, não é? Sei. Em vez de você reivindicar, você não tem força para... Com barriga vazia, você não tem força para reivindicar. Você vai reclamar fome. Você não vai reclamar mudanças. Estás a ver? Mas como... Vamos lá. Por exemplo, em Portugal, se aprovar uma lei e aumentar 1 cêntimo, o povo se rebela. Não pode fazer... Se nós aqui implementar uma lei, não sei se é que nosso salário vão descontar 2 mil, 3 mil, 5, quer dizer, para nós, quer dizer, como se fosse, ninguém quer, ninguém liga, como se fosse algo que normal. Aqui o IVA aumenta para nós como se fosse nunca, não aconteceu o quê? Nada. Em Portugal só vem uma coisita, quer dizer, aquele 1 cêntimo, é tipo esse nosso dia 1 kwanza que não tem valor para nós nem queremos saber daquilo, mas eles se revoltam. Estás a ver a diferença, não é, mano? Não será porque o povo não conhece o seu direito? Não, esquece isso, mano. O povo não conhece o seu direito. O povo conhece, meu irmão. O povo conhece. E sabe o quê? Então por que essa sonolência não consegue despertar a isso? As tuas questões querem me levar mesmo no lado político. Não. Mas tá bom. É aquilo que eu sempre digo, querendo ou não, nos obriga. Nos obriga, não é, mano? Não é que às vezes a gente queira se envolver, não, mas é que eles próprios trazem isso aos nossos olhos, à nossa consciência. Quer dizer, é uma realidade, não é? Sim, é uma realidade. É uma realidade. Você saindo daqui vai se deparar com todas essas realidades que estamos aqui a abordar. É um facto, não é? É um facto, de fato. Olha, mano, a nossa realidade, a nossa realidade angolana concretamente, é uma realidade triste. É uma realidade triste, é mesmo triste. E nós devemos aí refletir, pensar e repensar. Conforme disseste, será que o povo não conhece os seus direitos? Não é nisso. Não é bem nisso. Não é bem nisso. O povo conhece os seus direitos. E nós conhecemos as medidas coercivas que o nosso Estado implementa. Não é? Nós conhecemos as medidas coercivas. Certo. Nós também, às vezes, quando é uma manifestação passiva, temos visto conforme uma manifestação passiva. É de lei o povo reivindicar. É de lei o povo manifestar-se. Mas quando tem tido manifestação, ou manifestações pacíficas, nós temos visto o que acontece. Não é? Depois vem aqueles falatórios, tentaram sabotar, usaram força. Não. Mentira. A manifestação foi mesmo pacífica. Mas tudo isso é visível que temos um governo autoritário? Olha, a expressão autoritarismo não vou muito para lá, não vou usar muito esse termo, um governo autoritarismo, mas vou dizer que temos um governo que de vez em quando age de má fé. Age de má fé. Eu acho que a expressão correta seria isso. Temos um governo que de vez em quando tem agido de má fé. E deveria prestar mais atenção para essa juventude e prestar mais atenção para as críticas. Quando um filho critica o pai, há momento que o pai deve parar e refletir. Não quer dizer que o filho quer o mal do pai. Não, quer dizer que quer o bem. Então há um momento que a gente tem que fazer uma autoanálise. Análise, certo. É nesse sentido aqui. Agora, palavra do dia. Palavra do dia, não é? Para a juventude, eu diria o seguinte, lá em casa, às vezes nós temos que aprender o seguinte, temos que aprender a desaprender para reaprender. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, existem coisas que já não fazem sentido para nós e nós temos que deixar de lado.
é como se fosse... A nossa mente é como se fosse uma memória. Quando a memória está cheia, você deve fazer o que? Esvaziar. Então, tem ensinamentos e tem aprendizagem que a gente deve desfazer daqueles ensinamentos para poder aprender coisas novas. Então, há um momento que a gente tem que começar a fazer isso. Desfazer de coisas que já não prestam, coisas que não são boas e passar a aprender coisas boas. Essas coisas boas são o quê? Investir mais na formação, investir nas boas amizades. Nós temos que aprender a selecionar os amigos, nós temos que escolher mesmo os amigos a dedos. Porque tem aquele ditado que diz com quem tu andas eu te direi quem tu és. Então tu tens que escolher a tua amizade. Porque a tua amizade é quem vai te influenciar para o bom lado, para o mau. Então tu deves fazer uma escolha. E por outra, devemos pautar sempre pelas coisas que requer sacrifício. Por tudo aquilo que não custa nada, também não vale nada. Então, não queiramos fazer as coisas, querer obter as coisas por, como é que eu posso dizer, sem esforço. Tudo aquilo que não vale nada, tudo aquilo que não custa nada, também não vale nada. Tudo na vida requer sacrifício. Então, é necessário que a gente faça sacrifício, para amanhã a gente poder desfrutar daquilo que a gente plantou nesse caso. Pois bem, assim conforme disse o nosso convidado, e muito bem, você que está ligado ao nosso canal, às nossas plataformas digitais, o conhecimento não ocupa lugar. Foi mais um momento de aprendizado, assim conforme dizia o nosso tema em debate aqui no nosso canal, desigualdade social. Então você que não gosta, também abraça essa bandeira da desigualdade. Então, é para ti essa frase: o ato da solidariedade torna-nos unidos e prestáveis às outras pessoas. Sem solidariedade não há uma comunidade unida nem sólida. Então seja uma pessoa fraterna. Desigualdade zero. Últimas considerações, doutor? Boa, mano. Agradeço já pelo convite que me foi formulado. Dizer mais um momento que foi um momento inenarrável para mim. Certo. E foi um prazer enorme estar aqui, poder partilhar do pouco que eu pude com os ilustres lá em casa também. Certo. Então, meu muito obrigado. Estamos aqui para isso. Certo, certo. Pois bem, assim foi o nosso debate em curso. Fique ligado em nossas plataformas digitais mais uma vez. Siga as nossas páginas, partilhe no máximo, faça chegar até naquelas pessoas que estão mais recônditas do nosso país. Se você, na verdade, abraçou esta bandeira da desigualdade, estamos juntos. Porta Aberta TV, o seu canal em sessão. Entretenimento e arte, o seu programa de eleição. Eu que vos falo, sou André Custódio, a.k.a. Visionário. Até já.